Então vamos aqui agora a nossa questão de número 2. O circuito abaixo está em regime permanente estacionário, isto é, a chave está aberta. Em seguida, a chave é fechada em T igual a zero. Determinar a corrente no indutor. O primeiro passo aqui é a gente determinar a nossa corrente no indutor no regime estacionário, certo? Então a gente tem aqui uma fonte de 3 volts, certo? Eu tenho aqui uma resistência de 3 ohms e tenho aqui também uma resistência de 6 ohms, certo? E aqui eu tenho uma indutância de 6 Henry, certo? Então basta que eu acho pela lei de Ohm, U é igual a RI, essa corrente. Então no regime permanente o meu indutor é um curto-circuito, então simplesmente eu vou curto-circuitar isso aqui, ó. Então vai ficar U, que é 3, vai ser igual a 3 mais 6, 9, certo? Vai ser igual a 9 vezes I, certo? Então minha corrente vai ser igual a 3 dividido por 9, isso dá 1 sobre 3 amperes. Essa vai ser a minha corrente inicial, certo? 1 sobre 3 amperes. Então eu já vou logo anotar essa corrente aqui e vou chamar de IO, que é igual a 1,3 ampere. Agora, no meu instante T igual a zero, a chave vai fechar, certo? Então existe um resistor aqui que ele tem que ele tem 6 ohms, certo? E aqui a nossa chave agora vai fechar. E ele quer saber o que acontece com o meu indutor quando essa chave fecha. Lembrando que o meu indutor já tem uma corrente inicial de 6 ohms, certo? O que nós vamos fazer aqui será agora achar o circuito equivalente de Norton, certo? A gente pode aqui achar o circuito equivalente de Norton. Aqui, ó. Certo? E para a gente achar esse circuito equivalente de Norton, o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente criar um curto-circuito aqui, ó. Certo? Criando esse curto-circuito aqui, basta com que a gente ache agora a minha resistência de Norton e também a minha corrente de Norton, certo? Primeiramente, vamos achar a corrente de Norton, certo? Para mim achar a corrente de Norton aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar a minha tensão aqui, certo? Perceba que a resistência paralela entre esses dois resistores aqui é 3, porque como eu já havia dito, né, a minha resistência paralela entre resistores iguais é a metade de um resistor ou outro. Então eu posso dizer aqui, chamar de meu RT é igual a 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6, que é igual a 3, certo? Sendo assim, eu posso montar um circuito, e esse circuito vai ser o seguinte: eu tenho aqui 3 volts, tenho aqui, sempre quando eu não colocar o Vzinho aqui de volts, né? Tenho aqui 3 e aqui, aí você coloca quando eu não colocar, tenho 3 aqui também. O que é que acontece? Eu vou fazer um divisor de tensão. Esse divisor de tensão, eu vou dizer que eu tenho o meu 3, certo? Perceba que aqui já vai dar 1,5, ó, porque se eu tenho 3 volts aqui, o divisor de tensão a metade vai dar 1,5. Então 3 vezes 3 dividido por 3 mais 3, que é 6. Então 9 dividido por 6. Isso é a mesma coisa que 3 dividido por 2, que é igual a 1,5, certo? Então, se eu quiser achar a minha corrente de Norton, que é a corrente que passa aqui, eu vou pegar 1,5 e dividir pela minha resistência, que é 6, certo? Então 1,5 dividido por 6, isso vai ser igual a 0,25 ampere.
Então eu já tenho aqui, ó, que a minha I de Norton é igual a 0,25 ampere, certo? Agora o que eu preciso achar é a minha resistência de Norton agora. Para me achar a minha resistência de Norton, simplesmente eu vou abrir aqui um circuito aberto aqui agora, fazer um circuito aberto aqui agora, e eu vou curto-circuitar essa fonte de 3 volts, certo? Curto-circuitando essa fonte de 3 volts, eu vou fazer a resistência paralela, certo? Deixa eu só colocar aqui, ó, que a minha corrente de Norton ela vai ser igual a 0,25 ampere, certo? Então eu vou apagar isso aqui e agora eu vou fazer a resistência paralela entre 3 e 6. Isso vai dar 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, certo? Isso aqui vai dar igual a... Isso aqui vai ser igual a 2. Então perceba que eu tenho um circuito aqui agora, certo? Onde eu tenho o meu resistor de 3 e agora eu tenho um resistor de 2 aqui. Então perceba que a minha resistência de Norton ela vai ser igual a 8, certo? Então eu vou anotar isso aqui e vou dizer o seguinte, que a minha resistência de Norton é igual a 8, certo? Agora, por fim, eu vou montar o meu circuito equivalente de Norton, certo? Que vai ser a minha fonte de corrente, onde essa fonte de corrente ela vai ter 1,3 ampere, a minha resistência de Norton, que estará em paralelo, ela vai ter 8 ohms, certo? E a minha indutância, que ela vai ter 6 Henry. E existe uma fórmula para calcular a corrente no meu indutor, que é o que ele quer, para T maior ou igual a 0. E essa fórmula é I de T é igual a IOC mais IO menos IOC vezes E elevado a menos T vezes a resistência de Norton dividido pela indutância. E vou só apagar esse circuito daqui, porque a gente não precisa mais dele no momento. E eu vou fazer o seguinte: quem é o meu IOC dessa forma? É a minha fonte de corrente. Então eu tenho 1 sobre 3 mais, quem é o meu IO? O meu IO ele perdão, na realidade é o seguinte, o meu IO, que é 1 sobre 3, deixa eu só colocar isso aqui, ó, pra gente não se confundir. Então vamos colocar aqui, e aqui é o seguinte, vamos colocar essa fórmula aqui, certo? E vamos dizer o seguinte, quem é o meu IOC? O meu IOC é essa fonte de corrente aqui, onde na realidade ela vai ser igual a I de Norton, certo? Eu coloquei aqui errado. Ela vai ser 0,25 ampere, certo? E aqui vai ser 8 mesmo. Então o meu IOC, certo? Ele vai ser 0,25 mais, quem é o meu IO? O meu IO ele vai ser igual a 1 sobre 3, então já vou logo colocando aqui 1 sobre 3 menos o IOC novamente. Quem é o IOC? 0,25, que é a mesma coisa de 1 sobre 4, certo? Então, quem é 1 sobre 3 menos 1 sobre 4? Eu vou fazer essa conta aqui, 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. Eu vou multiplicar esse lado por 4, esse lado por 4, esse por 3 e esse por 3, porque é assim que faz essa conta. Então vai ficar 4 menos 3, isso vai ficar 1, certo? Dividido aqui é 3, certo? Por 4 vezes 3, 12. Então eu posso tirar isso aqui tudo daqui
e dizer que isso é igual a 1 sobre 12. Certo? Então, aqui agora basta eu substituir o seguinte. Eu vou só tirar isso daqui, aproximar mais isso assim dessa forma. Certo? E aqui eu vou colocar, quem é o meu RN? O meu RN é 8, certo? Então eu vou colocar 8 aqui no lugar do meu RN. Vamos colocar aqui 8. E no lugar do meu L, eu vou colocar o valor da minha indutância, que é 6. Certo? Colocar o valor da minha indutância. Então essa aqui é a fórmula. Tá certo? Agora nós vamos conferir no Proteus para ver se realmente isso está certo. Primeiramente, já que a gente achou que a nossa corrente no momento I0 ela é 1 sobre 3, então a gente já pode verificar, certo? Que isso aqui está certo. Porque se eu colocar 0 aqui, perceba que isso vai ficar I de 0 é igual a 0,25 mais 1 sobre 12. E se eu tenho 0,25 mais 1 sobre 12, eu tenho que isso aqui vai dar 0,3333, que é igual a minha corrente inicial. Então, só por aqui a gente já confere. Agora vamos conferir no Proteus o seguinte. Se a minha corrente final, a minha corrente estacionária vai ser realmente 0,25. Porque quando o meu T tende a infinito, certo? Quando o meu T tende a infinito, isso aqui vai tender a 0, então a minha corrente vai ser 0,25. Então se a gente fizer esse circuito de 0,25 aqui, a gente tá com a questão certa, ok? Vamos conferir agora no Proteus para ver se isso realmente acontece. Então perceba aqui, né, que a gente tem aqui o nosso circuito, certo? E aqui a gente tem a nossa corrente inicial, né? Como eu achei, que é 0,333. No entanto, a gente vai fechar a chave, certo? E isso aqui vai demorar um pouquinho, mas aí, ó, chegou a 0,25, tá vendo? Então, quando a gente fecha a chave, chega a 0,25, assim como a gente havia previsto aqui, tá certo? Finalizando assim essa questão.